A gravidez não planejada representa 55,4% de todas as gestações que acontecem no Brasil. E 40% das adolescentes entre 15 e 18 anos já tiveram a primeira relação sexual. Por isso, médicos alertam sobre a necessidade das meninas frequentarem o ginecologista desde a primeira menstruação para receber informações sobre métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis. E no Dia Mundial da Prevenção da Gravidez na Adolescência, vamos conversar agora por Skype com a médica ginecologista Ana Lúcia Beltrame. Doutora, boa tarde. Nós vivemos em 2016, convenhamos que as informações estão aí para todo mundo que tiver ter acesso, né? Uma orientação está na internet, mesmo muitas escolas, pais, mães, eventualmente acabam passando, e evidentemente os médicos. Por que esse número continua sendo tão alto, doutora? Boa tarde, Barão. Na verdade, é ainda um grande problema de saúde pública. Para vocês terem uma ideia, de cada 10 crianças nascidas, segundo o Ministério da Saúde, 2 são filhas de adolescente, então realmente é um número bastante alto, e isso acontece por alguns motivos. Dentre eles, o início da relação sexual muito precoce, então aproximadamente 40% das meninas entre 15 e 18 anos já tiveram a primeira relação sexual. Por incrível que pareça, a falta de informação, a informação errada, né? Muitas mães não orientam as adolescentes a comparecerem numa consulta ginecológica, e muitas vezes elas vão tirar informação com um colega ou então com alguma informação equivocada na internet, e a baixa aderência dos métodos contraceptivos, o mau uso e a baixa aderência. O método contraceptivo mais utilizado mundialmente é a pílula anticoncepcional. Só que a pílula anticoncepcional, para a eficiência dela ser correta e aceitável, a gente precisa que ela seja tomada da maneira correta, no horário correto. E você imagina que uma adolescente, dentre toda a tempestade hormonal que ela está sentindo naquele momento e aquelas questões, muitas vezes ela não leva a ferro e fogo a tomada do anticoncepcional e toma errado, tal. Isso é um grande motivo de gravidez indesejada. Como alternativa, a gente tem os métodos reversíveis de longa duração. Na verdade, segundo o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, os métodos reversíveis de longa duração, eles são os mais apropriados para adolescente. E o que são esses métodos, né? O DIU, que é o dispositivo intrauterino, o SIU, que é o sistema intrauterino que libera hormônio, né, que é como se fosse um DIU, só que ele tem o DIU medicamentoso, e os implantes hormonais. Ainda existe um mito muito grande que, assim, mulheres que nunca tiveram filhos não podem utilizar DIU ou não pode usar o sistema intrauterino que libera hormônio, e na verdade isso é um grande mito, porque eles são seguros sim, eles não aumentam a taxa de infertilidade, que esse é o grande medo das mães, das adolescentes, de submeterem suas filhas à colocação desses DIUs, só que ele deve ser acompanhado sempre, assim como qualquer outro método contraceptivo, do uso de preservativo, porque é muito importante a gente falar que, apesar das pílulas anticoncepcionais, dos DIUs, dos adesivos, das injeções, de todos os métodos contraceptivos, eles prevenirem a gravidez, eles não previnem as doenças sexualmente transmissíveis. Então é muito importante que essas adolescentes sejam orientadas também a utilizar o preservativo. Agora, doutora, eu imagino que as pessoas, mesmo os mais jovens, têm informação. Evidentemente que não são todas as pessoas que têm informação, mas a maioria já sabe quais são as formas de não engravidar, de uma gravidez que não é esperada, evidentemente. As pessoas simplesmente acham que não vão acontecer com ela, ou naquele momento preferem deixa para lá, deixa a camisinha de lado. Enfim, há um motivo maior. As pessoas simplesmente acham que elas não vão sofrer ou vão ter algum tipo de problema como uma doença sexualmente transmissível, acham que não vão ser contagiadas, enfim, há alguma lógica nesse sentido, doutora? Olha, infelizmente, Barão, isso é um sentimento que não só dos adolescentes, mas de muitos adultos jovens também, de que nunca isso vai acontecer com ele, né? Agora, a gravidez na adolescência especificamente, ela está associada à baixa aderência dos métodos contraceptivos. Então, muitas vezes, elas vão ao ginecologista, ou mesmo assim sabem da necessidade do uso do preservativo, mas não incorporam isso na rotina,
Por isso que o Colégio Americano, segundo várias pesquisas, observou que a taxa de gravidez com o uso desses métodos contraceptivos de longa duração, que ela não precisa lembrar de tomar todos os dias, que já está lá, os implantes intradérmicos, eles são como se fosse um chipzinho que coloca aqui no antebraço, ou então dispositivos intrauterina, não depende da memória daquela adolescente, funciona de uma maneira melhor para as meninas nessa faixa etária. Lembrando que uma gravidez não desejada, e mais de 80% das gestações que ocorrem na adolescência não são desejadas, ela pode trazer muitos problemas, né, sociais, emocionais, familiares para essas meninas. Do contraceptivo, doutora, mais usado aqui no Brasil, continua sendo o preservativo, a camisinha? Olha, o contraceptivo mais utilizado aqui no Brasil como método contraceptivo é a pílula anticoncepcional, né? Mas existem outras alternativas. Para aquelas que não querem colocar os métodos de longa duração, existe o anel vaginal, que ela coloca uma vez ao mês e não precisa lembrar, e só vai tirar no final do mês, depois de 21 dias. Tem os adesivos, as injeções. Então, esses métodos são mais adequados nas meninas dessa faixa etária, porque realmente depender de que elas se lembrem do uso do contraceptivo via oral todos os dias, especificamente esses com baixa dosagem, que devem ser tomados no mesmo período, ou seja, no mesmo horário, realmente é um risco muito grande que essa menina está correndo. Doutora, qual é o papel dos pais numa situação como essa, né? Essa conversa franca, muitas vezes difícil, que os pais têm com os filhos. E tem uma idade para ter essa conversa com os filhos, explicando quais são os riscos, quais são enfim, de que forma evitar ter filho por meio da relação? Olha, uma relação aberta com a família sempre é muito importante, porque a menina se sente segura, né, em expor suas dúvidas e falar abertamente sobre os métodos contraceptivos. Mas por mais que essa relação ela seja boa, muitas meninas ainda ficam envergonhadas e não se sentem totalmente à vontade de falar desse assunto com os pais, e isso aumenta a chance de ter uma gravidez indesejada. Então, o recomendado é que a partir de 12 anos, toda menina faça uma consulta aos ginecologistas. Muitas delas chegam ao consultório morrendo de medo de que vão ser examinadas, que a gente vai colher um Papa Nicolau, mas essa não é a intenção da primeira consulta. A intenção da primeira consulta é formar principalmente um vínculo médico-paciente, para que, se ela tem alguma dúvida ou algum problema, ela busque no ginecologista uma informação segura, e não vai buscar essa informação com amigas ou com informações da internet que são vazias muitas vezes e não são adequadas. Então, buscar essa minha relação médico-paciente, esclarecer de como acontece a gestação e que depois da menstruação ela pode sim engravidar, e falar sobre métodos contraceptivos, e junto com ela e eventualmente com a mãe, se ela se sentir aberta para falar desse assunto com a mãe, a gente possa escolher um método contraceptivo mais adequado. E é importante a gente dizer para essas meninas que a partir de 14 anos toda mulher ela tem direito a sigilo médico. Então muitas vêm morrendo de medo, achando que a gente vai contar para os pais que ela teve a relação sexual, que está com algum problema ginecológico, e na verdade isso faz parte da ética médica da gente não falar, a não ser que ela esteja correndo um risco grave de saúde e não queira contar para os pais. Daí a gente tem que abrir para os pais, mas fora isso ela pode confiar no seu ginecologista como uma fonte segura de informação e orientação. Muito obrigado pela entrevista aqui ao Band News TV, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.